Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo uma terceira live. Eu sei que ontem eu já fiz 2 lives, já tá repetitivo pra caramba, mas é que infelizmente teve vários problemas, né, em relação ao gravador de tela da última vez. Eu esqueci que o Instagram, quando você tá fazendo live, independente de você colocar pro gravador de tela, gravar os sons do sistema ou o microfone, quem vai captar o som é o Instagram, então ia ficar mudo de qualquer forma. Então por isso mesmo, eu tô com esse outro celular aqui, com o programa aberto, gravando, e dessa vez vai ter áudio na live, tá? Ou seja, tudo que eu for mostrar aqui pra vocês, dessa vez eu vou conseguir filmar. Qual é o propósito dessa live, pra quem tá entrando aí pela primeira vez e não faz a menor ideia do que eu tô fazendo aqui? Seguinte, prefeitura andou fazendo uma obra aqui, vou até mudar aqui a câmera pra vocês poderem ver, ó, aqui no Lost, né? Beleza, fizeram uma obra, quer dizer, começaram, né? Só que, infelizmente, teve algumas infrações, né, umas leis que foram quebradas em relação ao Barba que mora aqui no Lost. Infelizmente, eles expulsaram ele de uma forma que não foi correta, né, supostamente. Mas o que eu sei que aconteceu, tanto é que eu filmei e já está exposto no meu canal. Se vocês quiserem ver o que eu tô falando, vejam os últimos 2 vídeos que eu postei. Lá mostrou uma série de infrações que eles cometeram, tá? E o que eu tô fazendo aqui agora é, em ordem cronológica, mostrar tudo que eu mostrei naquelas 2 lives, tanto a que eu fiz às 2 horas da tarde, quanto a live que eu fiz à noite, às 11 horas. Ontem, que é dia, vou conferir no outro celular aqui, ontem, dia 18, né, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022, tá? Primeiramente, hoje eu vou entrar por aqui para mostrar o que eu tô falando, tá? O que eles andaram fazendo aqui foi limpar toda a área. Até aí tudo bem. Como vocês podem ver claramente aqui, tá, bom, praticamente tudo limpo, né? Tem umas coisas que não tem muito controle, mas ó, em geral as salas estão limpas, né? Por conta do trabalho da prefeitura. Eu vou mostrar algumas aqui, só para vocês verem mais ou menos o que eu tô falando, né? Ó, tá tudo bem limpo, certo? Até aí tudo bem, né? Beleza. Até aí. Isso aqui andou caindo, ó, porque esse aqui não tava. Isso aqui é o teto de gesso que caiu por conta de umidade. Mas vocês podem ver que assim, em geral tá bem limpo, né? E até aí tudo bem. Só que o que acontece? Os funcionários da firma responsável pela reforma aqui do local, eles disseram que o Barba não estava deixando eles entrarem lá no local onde ele fica. Eu vou mostrar agora onde é que ele fica. E disseram que ele não deixou eles entrar para poder fazer a limpeza. Só que quem viu a primeira live e prestou atenção no comentário que eu deixei no vídeo, lá tem marcações de tudo que aconteceu no vídeo. Tudo que aconteceu lá, na live, eu botei uma descrição de mais ou menos o que era, já que as 2 lives ficaram sem áudio, né? Então eu tive que dar um contexto de tudo que eu tava falando. O Barba, ele fica aqui, tá? Descendo essa escada aí. E o lixo que eles estavam falando, não é isso aqui, tá? Isso aqui é resto de lixo que sobrou. Mas o lixo que eles estavam falando, agora eu vou precisar ligar uma lanterna aqui, ó. Estava falando do lixo que estava aqui nesse corredor. Aqui nesse corredor tava cheio de lixo. Ainda sobrou uns aqui, ó, que falta eles pegar, ó. Você vê que ainda falta fazer um certo trabalho, aqui, ó. Aqui tem um pouco de luz, eu vou mostrar pra vocês, ó. Falta eles pegar esse lixo aqui. Por que tem toda essa área grande? Porque nem sempre foi só o Barba que esteve aqui. Já tiveram outras pessoas morando aqui também, junto com o Barba. Era um total de 4 pessoas, né? Infelizmente, coisas da vida acontecem, pessoas morrem. As pessoas morreram de doença, né? Complicações que acontecem por morar na rua. E ficou só o Barba. Mas o que importa é o seguinte, o lixo foi deixado aí. Eu estive no dia em que ele botou o lixo aí. Eu lembro exatamente o que aconteceu. Foi dia 17, ou seja, isso seria o quê? Quinta-feira? Se hoje é sábado, ontem foi sexta, então quer dizer que foi quinta-feira. Quinta-feira, eu estive aqui às 3 horas da tarde. Os funcionários, eles já tinham feito grande parte da primeira limpeza. Eles já fizeram basicamente tudo que eles tinham que fazer. E o lixo estava todo amontoado aqui na frente, como vocês puderam ver na primeira live, que tem lá disponível no canal. É só lá ver e contestar o que eu tô falando. O guitarrista Eudê tá mentindo? Pelo visto não, é só lá ver. Então a primeira acusação que eles fizeram contra o Barba já estava errado. Por quê? Porque ele tinha organizado o lixo para eles lá recolher.
O que acontece é que eles pegaram e mentiram, né? Falando que o Barba não tinha deixado eles entrar. Com essa prerrogativa, na manhã seguinte, ou seja, ontem, né, sexta-feira, dia 18, um policial da Guarda Civil veio sozinho, aparentemente, tá? Supostamente, aparentemente, né? Usando essas palavras aí para evitar algum problema. Ele não conseguiu mostrar o mandato dele, ele não mostrou que ele tinha mandato. E ele expulsou o Barba, não usando violência, mas assim ameaçou, porque ele apontou a arma pro Barba. É aquela coisa, né? É uma regra básica que qualquer atirador aprende, né? Você só aponta uma arma para alguma coisa se você tem a intenção de atirar. Ou seja, o policial ele não precisava falar, eu estou te ameaçando, né? Se o policial está apontando a arma com uma pessoa, isso já é uma ameaça, sim, né? Visual. Você está vendo a arma ser apontada para ti, isso é uma ameaça. Não dá para dizer que isso é uma abordagem. Não, se for assim, eu vou sair fazendo isso com todo mundo, né? Eu vou pegar uma arma e vou ficar apontando para todo mundo e falar, não, é só uma abordagem. Porra, não pode ser feito isso. Isso é legal. Mas, de acordo com o Barba, foi isso que aconteceu. Aí ele foi expulso e depois disso ele ligou para mim. Quando ele ligou para mim, ele me informou tudo o que aconteceu, ele pediu para vir aqui filmar. Então esse é o contexto por trás da primeira live. Eu vim aqui mostrar tudo o que estava acontecendo. Aí eu vim aqui demonstrar tudo o que estava acontecendo. A primeira coisa que fizeram de errado foi danos materiais. Se vocês forem ver aqui essa porta, ó. Isso aqui claramente era uma barreira que foi colocada aqui justamente para evitar que outras pessoas pudessem ter acesso a essa área e que as pessoas fossem roubar o Barba. Então a primeira coisa que eles fizeram foi derrubar isso aqui, tá certo? Isso aqui eu não tinha visto aqui, tá? Esse braço de violão, ó. Isso aqui é a hortinha dele. Dá pra ver que isso aí não é planta natural que nasceu. Inclusive, cara, tinha um ancinho aqui. Eu não sei se o Barba pegou depois de tudo que aconteceu ou se outros caras vieram e pegaram também, tá? Não dá pra saber o contexto, só se eu achar ele por aí e perguntar se ele pegou o ancinho, né? Então assim, a primeira coisa errada que fizeram foi quebrar a propriedade do Barba. Não é porque a gente está em um local público que tem direito de danificar a propriedade alheia. Se vocês forem entrar em qualquer site aí de boletim de ocorrência, site da polícia, vocês podem estar fazendo boletim de ocorrência de itens perdidos. O que isso significa no entendimento da lei? Né? Uma consequência lógica. É que apesar de um item ele não estar na casa do proprietário, não significa que ele é bem público e que todo mundo pode pegar, destruir, roubar ou transferir de um lugar para outro. Não quer dizer que pode ser feito isso, tá? Ou seja, apesar das coisas do Barba estarem localizadas aqui, isso não dava o direito deles poderem pegar essas coisas que são propriedade do Barba e fazer sei lá o que com isso. E no caso eu estou mostrando aqui o que foi depredado mesmo. Sim, é dano material de fato, tá? Aqui costumava ter uma porta. A gente consegue até ver aqui a armação da porta, ó. Tá vendo, ó? Ó, a armação da porta. Aí, ó. Como vocês podem ver, aqui tem um pedaço que não sei, aparentemente parece que saltou para fora, não tenho certeza. Mas aqui, ó, a gente consegue ver que aqui tem uma marca de fechadura, né? Ou seja, isso aqui realmente teve uma porta aqui. Segundo o Barba, eles não tiraram a porta, tá? Segundo o Barba, eles arrancaram mesmo a porta, o que não precisava ter feito isso. Tudo que tinha de móvel aqui, eles tiraram. Aqui tinha pelo menos de 2 a 3 sofás. Tinha uma cama também, assim como tinha vários outros pertences aqui. Isso tudo foi tirado fora. E o que aconteceu? Se vocês viram, novamente, se vocês viram a primeira live, vocês sabem que a primeira coisa que aconteceu foi que eles deixaram alguns dos pertences aqui, nessa região, e outros pertences eles deixaram aqui. Vocês estão vendo que aqui não tem mais nada, certo? Então, ontem à noite eu fiz mais uma live e quando eu vim aqui já não tinha mais. Ou seja, eles passaram o resto da tarde removendo os itens que estavam aqui e levando para lá. O que acontece com isso? Por que isso é um problema? Simples. Além de ter lixo, tinha propriedade privada do Barba, pertences pessoais dele, que não poderiam ser jogados fora, porque tratam-se de pertences dele. Então, o que os funcionários da firma deveriam ter feito? Deveriam ter pedido para que o Barba viesse, retirasse todos os pertences dele, ou seja, eles não precisavam nem se dar o trabalho de tirar, eles podiam pedir para o Barba tirar, porque não é responsabilidade deles, eles vieram aqui tirar a sujeira, e eles realmente fizeram isso, tá? Eu não vou falar como se eles, não, só jogaram coisas do Barba fora.
Não é verdade, tá? Eles tiraram também vários lixos que estavam aqui e isso eu não tenho que reclamar. Mas agora, eles tiraram pertences do Barba e eles fizeram sei lá o que, tá? Alguns itens provavelmente foram extraviados porque não deu pra ver os mesmos itens. O Barba alegou que várias ferramentas que ele tinha foram extraviadas, ou seja, deram um sumiço. Pode ser que foi jogado fora. Não se sabe também. Alguns itens foram danificados e ele conseguiu recuperar muita pouca coisa. Quem viu a primeira live lembra que era uma pilha enorme. Aqui também tinha vários remédios. Não sobrou nenhuma cartela de remédio aqui. Pegaram e fizeram sei lá o que com os remédios. Não se sabe se jogaram fora. Não se sabe se o Barba conseguiu pegar de volta, tá certo? Tem até aqui a rampa do carrinho, ó. Passou aqui para pegar as coisas. Se vocês forem ver, essa área aqui praticamente não tem nada cortado, né? Vocês estão vendo que ali tem uma pilha de grama cortada? Então, é porque aqui, ó, tinha delimitado, tá? Tinha uma certa área delimitada aqui. Por que tinha essa área delimitada? Vamos dar um pouco mais, ó, pra vocês poderem ver mais ou menos como é que tava antes. Ó. Vocês estão vendo que aqui praticamente nada foi cortado ali, um monte foi? Porque isso aqui tinha uma vegetação mais rasa mesmo. Por quê? Porque o Barba tinha capinado esse lote para ele começar a fazer umas plantações. Tanto que se vocês forem ver aqui, vocês podem observar que de fato há algumas plantas, né? Tem essa mandioca aqui, tem aquela mandioca ali, tem aqui também. Ali, ó, uma já até cagaram com ela, ó. Já até cortaram. Aqui tinha outra. Aqui tinha uma babosa, ó. Cortaram a babosa do Barba à toa. Não precisavam ter feito isso. Podiam ter pedido para ele tirar. Novamente, não é responsabilidade deles, mas não justifica destruir as coisas, certo? Apesar de estar em um bem público, não é bem público. Isso é propriedade privada. Vamos mostrar lá na frente para ver se ainda tem alguma coisa. Ah, olha só. Até agora eles não vieram buscar esse desodorante específico. Por que eu tô falando desse desodorante? Porque eu dei essa embalagem de desodorante pra ele, ó. Eu dei isso aqui pra ele. Isso aqui é uma embalagem de desodorante que eu dei pra ele. Tá? Eu lembro especificamente de ter dado pra ele porque ele faz reciclagem. Então ele ia reciclar isso aqui e fazer um dinheiro. E nas 3 lives eu consegui mostrar esse mesmo desodorante. Eu não tô falando dele especificamente à toa, porque eu lembro do que eu tô falando. Ou seja, além de ter lixo e pertences pessoais do Barba, também tinha material para sucata, para reciclagem, que é a fonte de renda dele. Que é o ganha-pão do cara. Ou seja, eles também jogaram o que poderia virar dinheiro para ele. Aí o que aconteceu? Pegaram os pertences do Barba, fizeram o quê? Botaram aqui na frente, depois à noite. Eu filmei para vocês noite passada, vocês sabem disso. Eu cheguei aqui, tinha um monte de pilha, de lixo também, mas também de muito pertence do Barba. Aqui, ó, a gente ainda tem alguns pertences, mas vários foram destruídos. Tem uns que a gente não sabe o que aconteceu com eles, a gente não sabe se foi jogado fora. Isso aí provavelmente, quem empilhou isso aí provavelmente foi uma retroescavadeira, alguma coisa assim, ou seja, com certeza danificar tudo. Tem coisa dele aí, mas também tem coisa que a gente não sabe onde é que foi parar. A gente não pode acusar de roubo, mas a gente pode dizer que foi extraviado, ou seja, que deu sumiço, que já é preocupante. Quem viu a primeira live, lembra da cena do carinha com a camiseta vermelha, pegando, indo até a mochila dele, e quando ele abre, lá tem uma vuvuzela de plástico verde e amarela, que era do Barba. Como o vídeo estava sem som, né, não dá para tirar muitas conclusões, mas eu dei o contexto lá. Ou seja, por ao menos, a gente pode dizer que um dos funcionários teve a intenção de fazer roubo de fato, porque estava lá um item na mochila dele que antes não estava. Por que alguém ia botar uma coisa na mochila à toa? Ah, não, vou botar aqui só de zoeira um negócio na mochila e depois vou jogar fora. Cara, ninguém faz isso, certo? Ou seja, a gente pode presumir que havia intenção de roubo. E aí vocês podem ver que junto com os bens do Barba também tem lixo junto, ou seja, eles realmente estão tratando os bens dele como se fosse literalmente lixo, e não é. Aqui a gente pode ver os sofás dele, ó. Todos esses sofás que vocês estão vendo, esse aqui, aquele ali meio escondido, ó. Tá vendo ali? Tudo isso são os sofás que estavam naquele quarto anterior. Aquele quarto que tinha janela, tava lá. Ó a carroça dele aqui, ó. Isso aí vocês também viram na primeira e na segunda live. Os sofás também, vocês viram na primeira e na segunda live. Realmente houve um descaso com os objetos dele, porque realmente foi tratado como se fosse lixo. Tanto que tem uma cena, cara, que assim é revoltante. Você vê um cara que ele achou uma seringa. Uma seringa, tá ligado? Uma seringa com uma agulha. Aí ele abre assim a seringa, ele começa a brincar, ele começa a falar assim pros colegas dele: ah, deixa eu tirar o seu sangue, não sei o que lá. Cara, vocês podem pensar que isso não é nada demais. Vou até virar pra mim. Cara, vocês podem achar que isso não é nada demais.
mas vocês têm que entender o que está nas entrelinhas. Sabe o que significa na prática? Um completo descaso com os objetos de uma outra pessoa. Porque imagina que você estivesse de boa na sua casa, de repente alguém chegasse apontando uma arma de forma completamente ilegal, expulsando você da sua própria casa, depois pegasse tudo que tem na sua casa e empilhasse, sabe, misturando lixo com pertence, sabe, assim, sem tomar cuidado com os objetos. Imagina que acontecesse isso, e aí o cara, quando ele pega as suas coisas, ele começa a ficar zoando com os amigos. Ou seja, fazendo pouco caso. Ou seja, tudo bem que isso aqui é os objetos daquele cara, mas tipo, foda-se, tá ligado? É como se ele estivesse tratando o Barba como se ele fosse uma pessoa de, sei lá, um sub-humano. Ou seja, por ser um pertence de um morador de rua, automaticamente vale menos. Automaticamente a gente pode ficar zoando, ficar fazendo fuzuê, ficar fazendo descaso, ficar dando risadinha da situação do cara. Vocês entendem o que significa nas entrelinhas? Sabe quem pensava mais ou menos assim? Aquele austríaco, né, do bigodinho da Segunda Guerra, sabe? Aquele que não gostava muito de judeu. Aquele que fez aquela ideologia que começa com N e termina com ismo, sabe? Lembra muito esse cara, né? Porque esse cara, o bigodudo austríaco aí, ele pensava isso também, sabe? Que existiam pessoas de segunda raça, né? De segunda classe. Que existiam pessoas que valiam menos que outra. Que tinham que ter menos direito que as outras pessoas. Ele pensava isso. Ele mandava matar essas pessoas. Claro, não precisa ir tão longe. Mas assim, vocês entendem que é um pensamento muito próximo esse? De você ficar tratando o próximo como se ele não fosse um igual? Eu olhar alguém e verdadeiramente achar que eu tenho um direito maior em relação àquela outra pessoa? De achar que eu sou melhor? De achar que eu posso por eu não estar na mesma condição? Cara, isso é um discurso que beira o N que termina com ismo. Do bigodudo austríaco. É um discurso que beira isso, cara. Não vou dizer que os funcionários são isso. Mas assim, a impressão que me passa é essa, mas uma impressão extremamente ruim. Mas assim, vamos agora falar aquilo que eles realmente poderiam ter feito. Eles poderiam ter jogado o lixo fora? Poderiam. Poderiam até mesmo ter jogado a sucata fora, caso tivesse pedido pro Barba? Poderia. Poderia jogar as coisas dele fora se ele desse aval? Também. O que eles não podem fazer é jogar fora, sem qualquer tipo de autorização. O que eles não podem fazer é ter descaso com objetos pessoais de uma pessoa, ou seja, propriedade privada de uma outra pessoa que não pertence ao local aquele objeto é atrelado a uma pessoa, existe um dono daquele objeto, diferente dos lixos que tem jogado para lá e para cá. A ilegalidade está aí, não está na expulsão em si. Isso a gente poderia até prever que aconteceu um dia, certo? Ia ser bom demais se esse lugar ficasse para sempre abandonado. Mas assim, convenhamos, é utópico pensar isso, porque não faz o menor sentido. É claro que um dia a prefeitura ia dar um uso para esse local, apesar da própria população já ter dado um uso para ele anteriormente. Porque para eles pouco importa. E tudo bem, até aí não tem o que a gente possa fazer. A gente vai montar um grupo armado e lutar contra o Estado? Não tem como, cara. Então assim, só aceitar e vida que segue. O problema está na forma como isso foi feito. No desacato, sabe, no descaso, a humilhação, a quebra de patrimônio particular. Isso que é o errado, sabe, você tirar o ganha-pão do cara, porque ali também tinha coisa que ia ser reciclada, que ia virar dinheiro, entendeu? O buraco é muito mais fundo que vocês pensam. Isso me faz pensar, onde é que estava o superior? Fico pensando assim, cara, o que esse cara tava fazendo no superior? Será que ele, sei lá, ele foi dar uma volta? Vou comprar um sorvete ali na Sésamo. Sabe o que esse cara tava fazendo? Porque quando eu tava aqui, na primeira live, era meio-dia e pouco. Eu fui acabar a live, era 2 horas. Mesmo depois de eu ter acabado a live, eles continuaram trabalhando aqui. Ou seja, com certeza não era fim do expediente. Então por que esse cara sumiu? O que esse cara tava fazendo? Por que esse cara deixa os funcionários dele agirem como se fossem cadelas no cio? A impressão que dá... Novamente, uma impressão que dá é como se ele estivesse sendo condizente. Eu não estou dizendo que ele foi, mas assim, eu tenho uma forte impressão, um achismo, né, de que ele foi conivente, que, sabe, ele olhou para a situação, sabe, vendo o cara sendo maltratado e humilhado e pensou, e sabe, eu acho que eu não me importo muito com a vida de uma outra pessoa que não está no mesmo patamar que o meu. A impressão que me passa é essa. Eu posso estar errado e eu gostaria de estar errado? Adoraria. Mas infelizmente a impressão que eu tenho é essa, de que ele foi tratado como uma sub-raça e que o superior não estava nem aí com o desacato, porque talvez pouco se importasse pelo fato de ser um ser humano tão qual quanto ele. Essa é a impressão que eu tive, esses são os fatos. Eu já mostrei na live, aqui eu só estou terminando de mostrar, aqui eu estou só terminando de mostrar qual foi o fim que deu algumas coisas. O Barba tá logo ali.
Eu vou ver com ele se ele quer dar uma palavra pra gente, porque dessa vez finalmente tá dando certo, né? Já que eu tô usando outro telefone pra gravar a voz, né? Aqui vai estar gravando o vídeo e aqui vai estar gravando o áudio. Então dessa vez vai dar certo. Mas enfim, eu vou ali dar um oi pro pessoal. Vou estar encerrando a live. Se eles quiserem falar alguma coisa, aí eu abro uma outra live e a gente fala tudo de novo. Já é a terceira vez que ele vai ter que estar falando tudo de novo, mas é porque realmente é complicado, sabe? É ruim. Se ele tiver vontade de novo, né, de falar novamente, beleza. Se ele não tiver vontade, tranquilo, porque realmente é cansativo, né? Mas então é isso aí, pessoal. Vou estar encerrando aqui e é isso aí, tá?